Oi pessoal, nesse canal científico, para mim, estudo física há muitos anos, não faz sentido desprezar a força gravitacional nos átomos, na mecânica quântica. Porque cada espaço amostral tem a sua força gravitacional. Então, no átomo você tem a força forte, a força fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Por que não? Estão comparando que é uma pulga quando pula, mas ela está na Terra, não está no átomo. Então tem que considerar a força gravitacional no átomo sim. Tá? Mesmo porque a luz quando incide, de acordo com Bohr, os eletrões pulam quando ganham um determinado quanta ou voltam. Então, a teoria que mais se aproxima da gravitacional é a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Mas, se vocês analisarem, já pararam para pensar que a Terra ela se desloca no espaço. E ela tem um movimento rotacional. Então, quando ela está se deslocando no espaço, pegar essa bola como Terra, está se deslocando no espaço, não é a maçã de Newton que desce, é a Terra que sobe. Então, ela quando está se deslocando, a gente é jogado de encontro à Terra. Mas ela também gira. Então, ela tem uma força centrípeta. Então, quando ela está na outra posição, exerce a força centrípeta. Então, como o universo está em expansão, o cidadão está aqui, a Terra, o universo está em expansão, ó. Todo o universo está em expansão pelo Big Bang. Então, se o universo está em expansão, você não é, vou repetir, não é a maçã que desce, a maçã, né? Você sabe, né? Não é a maçã que desce, é a Terra que sobe. A gente que é jogado enquanto a Terra. Mas peraí, do outro lado, a gente não sairia fora? Não, porque tem a força centrípeta, característica do movimento rotacional. E mais uma coisa, a incidência solar, que libera os bosões, considerando a Terra como um átomo. Libera os bosões de manhã, um determinado quanta para um nível de energia superior, de acordo com o átomo de Bohr, considerando o sistema solar como um átomo e os planetas elétrons, e aí subsequentemente. E quando a luz se ausenta, os bosões voltam para camadas anteriores, de acordo com o átomo de Bohr, quando atinge um determinado quanta pula e quando reduz a um determinado quanta desce de nível, ou sobe ou desce de nível. E me desculpe, mas tem como prever a trajetória assim? Se entrar com os cálculos gravitacionais na mecânica quântica, não pode desprezar. Porque comparam como uma pulga pulando aqui na Terra. Mas ela está na Terra, não está no átomo. Tá certo? Então, sob meu ponto de vista, a força gravitacional tem que ser considerado no átomo, na mecânica quântica também. E sob meu ponto de vista, não é a maçã que desce, é a Terra que sobe, porque ela está em deslocamento, ela está com deslocamento, ela trafega a 30 quilômetros por segundo. Então, ela tá esse deslocamento dela faz com que nós fiquemos presos a ela. Porque o cidadão andando, né? Ela está se deslocando para cá. Então, não é bem a maçã, entre aspas, que cai, é a Terra que sobe. Ah, mas e quando estiver do outro lado? É a força centrípeta, característica do movimento circular. Tá?
Deixa eu mostrar aqui, minimizar, mostrar aqui alguns detalhes que a força gravitacional, e tem também a massa escura, né? Porque se você for considerar pela a força de atração por Newton, peraí, um planeta dividido pelo quadrado da distância, um planeta tem uma distância imensa, não pode ser. Eles estão presos a uma massa escura. E vocês já pararam para pensar que o nosso planeta, o nosso sistema solar pode ser um átomo nesse universo imenso? Claro que é. Você tem um átomo e tem o átomo de Bohr, e você tem o nosso sistema solar, que é um átomo em relação à nossa galáxia, a Via Láctea, a Andrômeda, em relação ao nosso universo, também é um átomo. E por aí vai. A gente não sabe até onde chega o universo, ele está em expansão, mas para mim é um ponto limite. Como a curva do log neperiano, que tende para menos infinito e zero menos. Tá? Coordenadas 0 menos e menos infinito. Tende, mas nunca chega. Para mim o universo está em expansão, mas nunca chega. Ele tende a um estado estacionário, mas nunca chega, porque é ponto limite. É como a curva do log neperiano. Ela tende, aqui nessa parte, ela tende para menos infinito e para zero mais. Zero mais no eixo X, no eixo Y, menos infinito. Tá? É como o paradoxo dos limites. Tende, mas nunca chega. Tá? Tanto é que nós estamos 3 graus acima do zero absoluto das ondas de rádio, oriundas do Big Bang. Quando eu falo 3 graus acima do zero absoluto, é 270 negativo, 23 graus Celsius. Deixa eu mostrar para terminar. Peraí, deixa eu ver aqui. Volta. Bom, quando a luz incide no metal, elétrons podem ser ejetados da superfície do metal. É um fenômeno conhecido como efeito fotoelétrico. Isso pode ocorrer também no Sol em relação à Terra, porque o nosso sistema solar é como um elétron nesse imenso universo. Outra coisa, a teoria da expansão do universo é um dos pilares que sustenta a teoria do Big Bang. Então, somos nós que somos jogados contra... É a Terra que é jogada contra nós, ela está em expansão. Não é que as coisas caem, a gente que sobe. Tá? Você está andando na Terra, mas é a Terra que está subindo, porque o universo está em expansão. Todo o sistema, todo o universo está em expansão. Então está subindo. Tá? Então somos nós que somos... É a Terra que é jogada contra nós. Não é a maçã que vai contra a Terra. A Terra que é jogada contra nós. Tá? A Terra está em movimento. É como a Terra está em movimento, então nós somos jogados contra a Terra. Isso que para mim que é a gravitacional. Tá? Porque a Terra está em movimento. Então, como a Terra está em movimento, a Terra que é jogada contra nós. Que dá esse valor, porque ela está a 30 km por segundo no espaço. Então, a Terra que empurra a gente. A Terra que é jogada contra nós. Não é a gente não cai para a Terra que cai para a gente, vamos dizer assim. A Terra que é jogada contra nós. Tá? E quando está do outro lado, na Terra esférica, quando está do outro lado, que na verdade ela não é esférica nem plana, ela é chata e é arredondada por causa dos oceanos, mas enfim, quando está do outro lado entra a força centrípeta. Velocidade escalar móvel elevada ao quadrado dividido pelo raio da circunferência.
ela aponta em direção ao raio do movimento e é calculado pela, tá aqui, ó. Força centrípeta é a força resultante que puxa o corpo para centro da trajetória em um movimento curvilíneo ou circular. Objeto que se desloca em movimento uniforme possui velocidade modular constante. Enfim, essa força centrípeta é porque a Terra está girando. Ela se desloca e gira no próprio eixo. Tá? Então, só um momento aqui. Então, para resumir, a força gravitacional tem que ser considerada na mecânica quântica, nos cálculos da mecânica quântica. Quando compara uma pulga pulando aqui na Terra, está na Terra. Ela está no átomo. Então, para mim, no átomo tem as 4 forças. Forte, fraca, eletromagnética e gravitacional. Quando nós estamos aqui na Terra, como ela está se deslocando, a gente é jogado contra ela. Ela está a 30 km por segundo, então a gente é jogado contra a Terra. 30 km por segundo. Você está caminhando aqui, a gente é jogado contra ela. O deslocamento dela no espaço. E como ela gira, quando está do outro lado, é a força centrípeta. Tá certo? Para mim, tem mais coisas a serem vasculhadas aí. Tem que ser considerada a força gravitacional na mecânica quântica e tem que ser considerada a força centrípeta na rotação da Terra e tem que ser considerado que não é a maçã que cai, é a Terra que sobe, porque ela se desloca no espaço a 30 km por segundo. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permitam, eu vou desligar a câmera.